Olá, tudo bem? Hoje vamos começar um estudo denominado A Pedagogia Divina. Nesse estudo, nós vamos ver como Deus opera para que o nosso aprendizado possa ser realizado. Há uma forma, há uma pedagogia, há um método que Deus se utiliza para conosco, para o nosso aprendizado como espíritos imortais. Quais são os pressupostos desse aprendizado? É o que vamos ver agora nesse estudo. Para isso, nós vamos recorrer a algumas questões do Livro dos Espíritos. A primeira questão é a questão 964, que eu vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar. Está aqui, questão 694, e ela diz o seguinte: a necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para ele? Então, parece uma pergunta bem lógica, né? Pensar em a grandiosidade de Deus e a insignificância de tantos atos comuns da nossa vida cotidiana, será que se Deus se importa com cada um deles para recompensá-los ou puni-los? E a resposta é o seguinte: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são consequências desse excesso. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como aliás sucede em tudo. Então, Deus não está diretamente observando as nossas ações, mas há leis gerais, inclusive apresentadas no Livro dos Espíritos, que regulam silenciosamente todas as nossas ações. Então, quando cometemos qualquer excesso, quando agimos de uma forma certa ou errada, para mais ou para menos, de qualquer maneira, vamos ter como consequência, se fizermos o bem, a harmonia, a tranquilidade, a paz. Se fizermos qualquer coisa que se desvirtua da lei de Deus, e principalmente se cometemos um excesso qualquer, a gente vai ter a consequência natural desses excessos em nós mesmos. E aí vão aparecer as doenças e talvez até a morte. Então, aqui, toda punição é o resultado da infração da lei de Deus, como sucede em tudo. Então, vamos parar aqui e vamos para a questão, se não me engano, 614 do Livro dos Espíritos. Vamos ver essa questão. Na questão 614, a gente tem a confirmação dessa informação que a gente teve na questão 964, que se deve pensar da lei natural, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós vamos ser punidos com as doenças, né? Com o sofrimento. Quando nós andamos na lei de Deus, nós estamos no caminho da felicidade, né? E as leis de Deus regulam todos os nossos atos, por menor que eles sejam, se eles forem um desvio, se eles forem um excesso, seja como for, tudo isso estará regulado pela justiça divina. Mas vamos voltar à questão 694, porque a nota de Kardec, ainda nos traz outros ensinamentos. Então, estamos aqui na nota de Kardec e vamos ver, então, o que Kardec fala como uma análise dessa resposta. Ele diz assim:
todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, e desse modo nos tornamos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, se a gente está falando aqui da pedagogia divina, a gente já tem uma, uma ideia inicial. Existem leis que regulam a vida, nós temos que aprender a viver de acordo com a lei. Todas as vezes que nos afastamos da lei, cometemos excessos, ou seja o que for, nós temos as consequências naturais desse processo, sem que Deus precise vir e impor para a gente um certo tipo de punição. Isso já está regulado, não é? E se assim não compreendemos, ou compreendemos mais ou compreendemos menos, tudo isso é nossa responsabilidade. Responsabilidade de ter um olhar atento para a vida, de buscar aprender com a vida e, mais do que isso, nos disciplinarmos para a vida. Muito bem, vamos continuar. Essa verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Vamos ver, então, a história que Kardec cria aqui para nós. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isso é, os meios para conduzir-se. Cede-lhe um campo para que o cultive e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à vontade. Então, Deus nos dá o corpo, nos dá a inteligência, nos dá os recursos materiais para que a gente possa trabalhar nesse campo fértil da vida, não é? E nos deixa à vontade para agir, não é? E Kardec então vai perguntar: não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em um prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o homem será feliz ou infeliz conforme haja seguido ou não a regra que o pai lhe traçou. Aqui está, né, a ideia que a gente já vinha comentado. Nós vamos ser felizes ou infelizes conforme entendemos o processo e atuamos de forma positiva nele, né? Deus ainda é mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. E como é que é essa advertência? É exatamente nos pequenos embaraços da vida, nas dores, nas pequenas dores que vão nos alertando de que talvez a gente esteja um pouco fora do caminho. Além disso, envia-nos os espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. O que os espíritos fazem é nos inspirar, mas eles não vão dizer para nós o que fazer, né? Então, eles nos inspiram, mas deixam que a gente proceda à vontade, com liberdade, para que a gente tenha responsabilidade sobre as nossas ações. Há mais essa diferença. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de que falamos, se empregou mal seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Então, quer dizer, além de tudo isso, a lei de Deus nos garante novas possibilidades de reencarnação, de recomeço, né, de reparação dos erros que fizemos, para que a gente possa se acertar no caminho.
né? Então, uma das perguntas importantes da gente entender, quando a gente fala, por exemplo, do espírito protetor, o espírito protetor, ele não vai tirar a nossa responsabilidade dos atos. Ele vai apenas, né, nos inspirar para que a gente possa, é, sugestionado para o bem, optar para o bem. Mas, como nós vimos, nem sempre nós seguimos a orientação da inspiração positiva que temos dos nossos guias espirituais. Então, a questão 495 vai dizer: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando esse não lhe ouve os conselhos? E a resposta é: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade de seu protegido submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que chamado. Então vemos que o protetor sempre vai estar junto de nós, sempre vai estar desejoso de nos inspirar para o bem, mas assim que ele percebe que os seus conselhos são inúteis e que a nossa vontade, né, de fazer o que desejamos, contrariando a lei de Deus, é mais forte do que, né, o nosso desejo de escutá-lo, então ele simplesmente nos deixa livre. Então veja, a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos amigos espirituais não nos tira a liberdade, a responsabilidade, não é? Ah, de construirmos a nossa trajetória espiritual a partir das nossas ações e da nossa deliberação com responsabilidade. Então, É, vamos ver a questão 921, que é uma outra questão que vai trazer para a gente uma, um outro, um outro olhar sobre essa mesma questão, né? Aqui a gente está falando da felicidade e infelicidade relativas. Pergunta-se: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta é: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então veja, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Por quê? Não é? Porque é através dos nossos atos de vontade, de deliberação, que a gente opta, como a gente viu, ah, ah, por estar no caminho do bem ou, né, nos desviarmos ou optarmos por ações que não nos trarão a felicidade verdadeira, porque não estarão de acordo com a lei de Deus. Isso significa que se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na parte que fala sobre as causas das aflições, a gente vai ver que ali o número de razões para a nossa infelicidade, ela está muito mais diretamente relacionada àquilo que a gente faz agora do que as causas do passado. As causas do passado, elas vão trazer situações muito específicas, muito pontuais, às vezes crônicas, é verdade, mas se a gente percebe bem, o conjunto das nossas dificuldades no dia a dia, elas estão muito mais relacionadas a esse conjunto de pequenas escolhas que nós vamos fazendo e que nós vamos construindo aí para a gente embaraços, problemas, né? Então vamos observar a nota de Kardec a essa questão. Ele diz assim: o homem que se acha bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária.
É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Agora vem a parte principal, né? Somos punidos já nessa vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corpórea por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos excessos. Veja que, novamente, assim como na 964, ele vai falar dos excessos que nós cometemos e do desvio que nós fazemos da lei de Deus, ou seja, a saída, né, ou não cumprimento da lei de Deus. E aqui está, né, o ponto central dessa nota de Kardec que eu quero chamar a atenção. Diz assim: se remontamos pouco a pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse caminho, enveredamos por outro caminho mau e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Então veja que essa pergunta ela se casa com a questão 694 quando Kardec traz aquela história que vai dizer para a gente, olha, Deus dá para você os instrumentos, dá para você a inteligência, dá para você a capacidade de você se educar, né? Mas deixa você livre para agir, né? A gente poderia dizer, bom, é, na história que Kardec contou na questão 694, ele diz, mas além de deixar você livre para trabalhar no campo, ele ainda envia os amigos espirituais. É verdade, mas os amigos espirituais têm uma possibilidade limitada de nos ajudarem. Por quê? Eles dependem do quanto nós vamos estar dispostos a seguir, né? Aquela boa intuição que nós recebemos. Quantas e quantas e quantas vezes nós recebemos uma boa intuição de um amigo espiritual e nós simplesmente desprezamos. Às vezes ele vem através do pensamento, às vezes vem de uma outra pessoa que vem e fala para a gente explicitamente, não é? Que talvez nós devêssemos fazer uma coisa ou outra, e a gente diz, ah, não, eu prefiro fazer assim. E Deus dá a liberdade para nós escolhermos e construirmos o nosso futuro. Eu selecionei algumas passagens da questão da nota de Kardec, a questão 872, que são importantes da gente acrescentar aqui na nossa conversa. E eu separei aqui para lermos juntos. O livre-arbítrio existe na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos estamos voluntariamente submetidos. Cede à influência da matéria, se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para ajudar a superá-las, pode invocar a assistência dos bons espíritos e de Deus. Então veja que aqui já está se falando do livre-arbítrio, né, que temos quando encarnados. No mundo espiritual, o livre-arbítrio se dá pela escolha das provas. Como encarnados, nós temos a possibilidade de ceder ou resistir aos arrastamentos que voluntariamente nos submetemos com a escolha das provas ou que são o resultado natural da lei de Deus para nós. Então, veja, se nós cedemos ou não cedemos, né, podemos escutar a voz dos espíritos ou não escutar, isso vai depender de nós. A pedagogia divina nos dar a liberdade de, uh, de fazer, né, de escolher, de aprender pelos erros. Essa é a pedagogia divina, né? Aprender pela experiência, pelos erros. Vamos continuar aqui na nota de Kardec.
A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem, porque ele está comparando. Aqui tem um lapso, né? Ele está fazendo com a ideia de que ah, 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 comparando a ideia do livre-arbítrio com se a gente não tivesse livre-arbítrio, né? Então ele vai dizer, a doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus força necessária e reclamando por esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece dominical, de ação dominical, quando nos manda dizer: não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Então, aqui mais uma vez, né, a ratificação da ideia de que, no final das contas, nós temos a liberdade de escolher, não existe arrastamento irresistível para, para o mal, a gente sempre tem a oportunidade de fechar os ouvidos à voz íntima ou à voz exterior que nos conclama a fazer alguma coisa, né, que nós não deveríamos. Assim como nós temos a liberdade de buscar, através da prece, através do socorro espiritual, forças para essa resistência e para escolhermos coisas melhores na nossa vida. Ainda um outro ponto importante para a gente pensar a pedagogia divina está nessa questão que eu vou trazer aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão 125 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade dos outros? E a resposta é sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. O que isso significa? Significa que se nós, né, nessa pedagogia da liberdade, da responsabilidade, nos desviamos do caminho, criamos nossas desgraças reais, como a gente viu na questão 921, né? Se nós construímos as nossas desgraças reais, se nós fechamos a voz, o nosso entendimento para o conselho dos amigos espirituais, se nós desejamos, se nós, inclusive, nos sentimos gratificados com a matéria, com as coisas que nos afastam da nossa espiritualidade, Deus vai deixar, né? Nós teremos o resultado das nossas escolhas, dos nossos excessos. Deus permite que isso aconteça. E o tempo? O tempo, então, de cada um é o tempo das eternidades. É o que ele diz aqui. O homem que seguir o seu caminho, né? Que não segue o caminho do bem, segue o caminho do mal, ele vai chegar alguma hora? Vai, mas vai demorar muito mais tempo, o caminho vai ser muito mais longo, né? A sensação, né, do tempo perdido vai ser muito maior, né? Então, essa é a pedagogia divina. Deus permite que a gente assim o faça, né? E o tempo, a renovação das oportunidades, né? Às vezes provas mais difíceis, porque a gente está desperdiçando oportunidades, porque a gente vai se cansando, né, de repetir as mesmas lições. Então, esse é o caminho. E talvez a, a, a melhor síntese da pedagogia divina seja a parábola do filho pródigo, né?
na parábola do filho pródigo, a gente tem duas situações, mas agora, para a gente caracterizar melhor, a gente teria a situação do filho que sai. Ele quer fazer suas escolhas, ele pega os seus recursos e veja, o pai não faz qualquer advertência, não o repreende, não chama atenção. Ele quer, usa a sua vontade, vai ter a sua experiência, né? Quanto tempo ele demora gastando aqueles recursos? Quanto tempo ele demora para chegar à conclusão de que ele não fez a melhor escolha, né? Quanto tempo da hora que ele achou que não tinha feito a melhor escolha e resolve voltar, quanto tempo ele demora para fazer isso, né? Então, esse tempo é um tempo das eternidades, da questão que a gente acabou de ver, 125, da questão das eternidades. As eternidades vão ficando mais longas, né? E é muito curioso porque, embora a gente estude que os espíritos nos ajudam num certo sentido, se nós fechamos os nossos ouvidos para a influência espiritual, a gente vai ficar ao nosso bel prazer. E o que Deus vai fazer? Deixar. Deixar até que a gente chegue à conclusão por nós mesmos, como aconteceu com a parábola do filho pródigo. E deixa, né, até que o filho volte, né? E observe que na parábola do filho pródigo tem um outro filho. E o outro filho, ele também, Deus, o pai opera da mesma forma. Talvez o pai já tivesse percebido que o filho não estava entendendo muito bem qual era a sua posição ali como filho, né? E reclama para o pai de que, ah, como ele ia matar um novilho cevado, né? Não sei como fala agora, né? Para aquele que tinha deserdado, tinha gastado todos os bens e agora voltava. E ele, né? E ele que estava sempre ali junto com o pai, né? Nunca teve nada. E ele não entende que, na verdade, tudo aquilo era dele. O pai sabia, talvez só percebesse isso, né? E já, né? E o que faz? Nada. Deixa que as circunstâncias revelem o aprendizado e que o aprendizado se faça no tempo. Num certo sentido, os dois, não é? Os dois filhos estavam ao mesmo tempo junto do pai, mas não estavam com o pai. Um resolve ir embora, né? E o outro está ali, mas não compreende a sua posição como filho, né? Ele não era simplesmente um trabalhador. Ele era filho da casa, tudo aquilo era dele. Se ele quisesse qualquer novilho, ele poderia, né, ter. Então, queremos terminar essa conversa lembrando dessa passagem, dessa ideia central da pedagogia divina. A pedagogia divina é aquela que deixa para nós os caminhos abertos da vida, em que a gente vai fazer as nossas escolhas e construir a nossa felicidade, se entendermos, né, a lei de Deus, a lei de amor, se nós conseguirmos ser perseverantes no bem, independente do mal que nos façam, buscar não cometer os excessos que nos levem a um desgaste desnecessário do nosso corpo, das nossas energias, né? Entender que a nossa vida é a vida espiritual
Tudo isso são lições, né, que nós temos aprendido, que a doutrina espírita nos ensina, sobretudo, para que a gente compreenda a pedagogia divina. A pedagogia divina nos fala que nossa vida é uma vida aberta. Qual é o meu destino? O seu destino é aquilo que você construir para você, né? Deus nos dá uma infinidade de possibilidades, de recursos, de inteligência, de suporte uns aos outros, né? Então, o que que você vai fazer? Qual é a sua missão? Define você, faz, né? Cria, é, pensa que todas essas coisas são nossas. O que nós estamos fazendo para enriquecer a vida que é a nossa vida. Enquanto a gente não amadurece tudo isso, Deus nos dá o tempo, as eternidades, a liberdade de experimentar e aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos, porque a gente também acerta de vez em quando, né? Para essa construção. Não há tutela divina. Esse é um ponto importante. Nem Deus nos tutela, nem os espíritos nos tutelam. Se a gente começa a agir muito errado, os espíritos simplesmente, os nossos mentores simplesmente deixam que a gente faça assim, porque isso é parte do nosso aprendizado, isso é parte da pedagogia de Deus. Então, não há tutela, há responsabilidade das nossas ações. Vamos pensar isso. Grande abraço. Tchau.